Heloísa, a Karen está perguntando o seguinte: boa noite. O que vocês pensam sobre as empresas que criam uma diretoria de transformação digital? Isto acelera a transformação digital? Boa noite, Karen. Obrigada por estar aqui com a gente. Olha, normalmente não, tá? Mas dependendo do tipo de empresa, é necessário porque você às vezes precisa começar por algum lugar. Nem se quando a gente fala em transformação digital, a gente já está pensando na empresa como um todo. Então, uma transformação, uma mudança grande, né? Agora, uma pequena inovação é isso que normalmente, quando você tem um departamento separado, como se fosse um departamento de pesquisa e desenvolvimento, só para incrementar a inovação. Só que, às vezes, para quebrar resistências, para que as pessoas comecem a conhecer, funciona, mas depende da cabeça de quem está colocando e de quem está recebendo. Se a intenção for começar pequeno para ir expandindo e integrar, não ser um silo de inovação, né? Não ser um lugarzinho fechado, onde, aquele lá é o pessoal que está no Olimpo, né? Então, todo mundo que está lá realmente são os deuses do Olimpo. Não. Aí, isso não faz com que haja essa integração que a gente acabou de falar antes, tá? Então, depende de como a empresa fará isso. Mas se for com essa intenção, só vou deixar esse pessoal ali, não funciona. Em muitas grandes empresas tem funcionado dessa forma com os labs, ou seja, a empresa tem uma parte dela que vai trabalhar com toda essa integração como se fosse uma pequena empresa, e ali vai começar a funcionar para ser um piloto, para ser um labs, que a gente chama, um laboratório, para expandir para toda a empresa. Então, muita gente tem feito isso. Outras empresas têm começado a transformar através de suas coligadas, das suas ventures, né? E aí, o que dá certo, ela traz para dentro da empresa principal, digamos assim. Por quê? Porque é óbvio que a primeira coisa que a empresa tem que garantir é a sua manutenção, é a manutenção do dia a dia. Ela tem que continuar existindo e crescendo, ela não pode, às vezes, colocar em risco toda a organização. Então, ela começa dessa forma. Mas é isso que eu falei, tem que ver como é que isso é feito para poder decidir se é válido ou não. Eu acho o seguinte, né? Deixa eu complementar aqui, porque eu tenho um pouco de medo quando fala nesse sentido, porque, como a Heloísa falou, também acaba que fica como se fosse uma ação separada que não vai abranger, ou que fica ali localizado e que não vai abranger toda a organização. E, por outro lado, quando a gente fala de transformação digital, as pessoas acabam associando muito isso somente à tecnologia, à transformação da sua tecnologia, à adoção de Big Data, de nuvem, de cibersegurança, de algumas funcionalidades que estão ligadas diretamente à transformação digital, e aí acaba esquecendo justamente de quem a gente precisa cuidar, que são as pessoas. Né? Acaba deixando de lado o foco principal dessa transformação, que são as pessoas. Por quê? E aí até já escrevi um artigo sobre isso, e no próprio livro também coloco algumas coisas com relação a isso, se não focar nas pessoas, não adianta você gastar rios de dinheiro com a tecnologia, o suprassumo dos melhores sistemas e tudo mais, porque a transformação ela não vai funcionar de forma plena. Você precisa colocar as pessoas em primeiro lugar. Então, o que eu acho é o seguinte, bem colocado também pela Luísa, não adianta você também querer fazer uma transformação, né, sem você correr um piloto, sem você fazer um teste numa área localizada e ir expandindo isso aos poucos. Por quê? Porque a gente está falando de mudança cultural, de mudança de mindset. A gente não tem como fazer um Big Bang, né? Foi dormir tradicional e acordou ágil. Não adianta, isso não vai funcionar. Né? Então, a gente precisa entender que é um processo. E aí, muitas empresas falham na adoção da agilidade, por quê? Porque foi lá, implementou o Scrum, né? Implementou Kanban, implementou algum método, foi lá, implementou numa área inteira ou numa equipe inteira, e não deu tempo para que aquilo ali evoluísse, para que as pessoas incorporassem, porque entra numa questão semântica, mas faz muito sentido, que é você implementar um método ao invés de você adotá-lo, né, de você trazer para si, de você incorporar isso na sua veia. Então, você não consegue fazer isso de uma hora para outra. Implementar o método é fácil, você vai lá e bota para rodar a equipe com Scrum. Agora, você adotar aquilo ali como seu e passar a praticar aquilo ali como se fosse parte
da sua filosofia de trabalho, demora um tempo para as pessoas incorporarem isso. Então, é um trabalho muito mais cultural, muito mais de mindset do que efetivamente de implementação, de metodologia ou de ferramentas e tecnologia.